Olá, meu amigo, tudo bem? Minha amiga, tudo certo? Bom, vamos dar continuidade então aqui, a essa série de vídeos, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Nós já vimos no primeiro vídeo, se você ainda não viu, vai lá. Nós vimos e falamos alguma coisa sobre aquele famoso calendário dos caraítas, No segundo vídeo nós já entramos diretamente para tentar entender, segundo o livro de Macabeus, a quem ou quando a profecia das 2.300 tardes e manhãs estaria se cumprindo, E agora nós vamos dar continuidade nos versos do capítulo 8 de Daniel, verso 10, 11, 12 e assim por diante. Bom, lembrando então que estes vídeos, aliás, todos os vídeos do meu canal, não é para atacar nenhuma pessoa e nenhuma denominação, não é essa a minha intenção. Os meus vídeos, como você já sabe, você que está sempre assistindo, é para fazer você o quê? Pensar, exatamente isso, pensar. Não é tirar sua fé, não é tirar sua crença na sua denominação, no teu pastor, no teu apóstolo, no teu guru, no teu presbítero, seja quem for, no teu padre, não é nada disso não. É simplesmente mais uma maneira de você pensar. E a atitude de achar se está certo ou errado sempre será sua. Tá certo? Vamos ao vídeo. Vamos examinar o verso de Daniel 8:10. Diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Este verso não está falando de seres celestiais, porque nenhum império, nem sequer Roma, lançou por terra seres celestiais. Tanto a Bíblia como os apócrifos judeus usam uma linguagem similar para descrever os sacerdotes e governantes do povo hebreu. Eis aqui alguns exemplos. Os filhos de Jacó são descritos no sonho de José como estrelas. Em Isaías capítulo 24, verso 21, os governantes judeus são chamados no céu as hostes celestes. Em 2 Macabeus capítulo 9, verso 10, se descreve Antíoco como o homem que pensou um pouco antes que poderia alcançar as estrelas do céu. Albert Barnes, em suas notas sobre Daniel, página 345, ele explica o seguinte, vamos lá. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra. O chifre pequeno pareceu crescer até as estrelas e retirou-as de seus lugares e a lançou por terra. Em cumprimento disto, Antíoco derrubou e pisoteou os príncipes e os governantes e a hoste santa, o exército de Deus. Tudo o que se entende aqui se cumpriu como acréscimo do que ele fez ao povo judeu. 1 Macabeus capítulo 1, verso 1 e 2. Ele extirpou com indignação e desapreço. Nada poderia expressar melhor a conduta de Antíoco em relação aos judeus. Macabeus capítulo 8, verso 2. Vamos examinar agora o verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem é o príncipe do exército? Strong define. Príncipe como cabeça, capitão, chefe, general, governante, guarda, senhor, amo, príncipe, soberano, administrador. Então, o chifre pequeno se engrandeceria contra a cabeça, capitão soberano do exército. Antíoco fez isso literalmente durante o seu governo, quando o sumo sacerdote Onias foi exilado e, mais tarde, assassinado da maneira mais cruel. Ademais, Antíoco, de maneira figurada, se engrandeceu contra o mais poderoso príncipe dos exércitos, Deus mesmo. Em A Casa de Seleuco, de Edwin Bevan, tomo 2, página 154, traz essa questão. Vamos lá. A alcunha Tel Antíoco o declarava como o esplendor radiante em forma humana do divino, um Deus manifestado em carne. Antíoco Epifanes lançou um cruel ataque contra o santuário judeu e a religião judaica, com o intento de fazer desaparecer a religião judaica. Proibiu o sacrifício costumado de cordeiros e profanou o santuário. O livro de Macabeus descreve como foi tirado o sacrifício costumado e como foi desolado
o santuário. Vamos lá, 1 Macabeus capítulo 1, verso 21. E em sua arrogância entrou no santuário e tirou o altar de ouro e o candelabro e todo o mobiliário. O ataque de Antíoco contra a religião judaica foi a pior crise que enfrentaram os judeus entre o cativeiro babilônico no ano 606 a.C. e a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Depois de 2 anos, a situação do santuário piorou. 1 Macabeus capítulo 1, 37 e 39. Derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto, em seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. O objetivo de Antíoco era destruir a religião judaica e fazer com que todo o povo da Palestina se unisse e adotasse sua religião pagã sob pena de morte. Então o rei escreveu a todo o reino, dizendo que todos deveriam ser um só povo e cada um deveria renunciar às suas práticas pessoais e suspender as ofertas vivas e os sacrifícios e as libações no santuário. 1 Macabeus capítulo 1, de 41 a 45 diz assim: Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas. Vamos examinar agora o verso 12 do capítulo 8 de Daniel. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A casa de Seleuco, de Edwin Bavin, tomo 2, páginas 168 e 181, diz assim: A Bíblia diz que estas calamidades vieram sobre os judeus por causa das suas transgressões. Em outras palavras, foram os pecados dos judeus que trouxeram sobre eles essa calamidade. Foram os judeus os que de fato tomaram a iniciativa de helenizar Jerusalém. Uma delegação de judeus proeminentes veio a Antioquia pouco depois que Antíoco assumiu o poder, pedindo permissão para converter Jerusalém em uma Antioquia e levantar o sinal distintivo de uma cidade helênica. Mais tarde, depois que Antíoco deu posse a seu próprio sumo sacerdote, o ginásio foi construído e logo fervilhavam jovens sacerdotes que perseguiam o ideal helênico de força e beleza física. Vamos examinar agora o verso 13 e 14 de Daniel 8. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, os adventistas afirmam que fazer com que os acontecimentos nos dias de Antíoco se ajustem à cronologia da profecia requer manipulação. Eu não vejo assim. Mas a cronologia de Antíoco se encaixa na profecia ainda melhor do que Roma. Os adventistas aplicam o princípio do dia por ano a Daniel 8,14, afirmando que 2.300 dias equivale a 2.300 anos. Contudo, as palavras hebraicas para dia, Yom e Yamim, não aparecem no versículo. As palavras traduzidas como dias, Ereb, Boquer, significam literalmente tardes e manhãs. Tendo em consideração que o contexto do versículo fala do costumado sacrifício no templo, que tinha lugar cada manhã e cada tarde, a única conclusão razoável é de que este versículo está falando do sacrifício diário do templo. Certamente seria temerário aplicar o princípio de dia por ano a todas as profecias em que se fala de dias. Jonas disse que Nínive seria destruída em 40 dias, que não equivalem a 40 anos. Em Gênesis 3,6, Deus disse que haveria um período de 120 anos
antes do dilúvio, os quais não equivalem a 43.200 anos. Portanto, devemos ter cuidado quando aplicamos o princípio de dia por ano, especialmente nos casos em que a palavra dia, nem sequer aparece no texto hebraico, como em Daniel 8,14. A profecia dos 2.300 dias teve um assombroso cumprimento durante o terrível reinado de Antíoco. Mais uma vez, poderia ser dito que Deus previu essa terrível ameaça 400 anos antes do ocorrido e enviou uma mensagem a Daniel para que consolasse e assegurasse seu povo que ele lhe daria finalmente a vitória. Assombrosamente, Deus disse aos judeus precisamente por quanto tempo seria profanado o santuário deles. 2.300 sacrifícios da tarde e manhã seriam suspensos enquanto o santuário era profanado. Considerando que o ano judaico teria 360 dias, 2.300 dias resultam em 6 anos, 3 meses e 20 dias. Esse período de tempo começou no dia 15 do mês de Cisleu, no ano 145 dos Seleucidas, no qual Antíoco estabeleceu a abominação desoladora no altar do templo. 1 Macabeus 1,59. No 5º e 20º dia do mês faziam sacrifícios sobre o altar do ídolo que estava sobre o altar de Deus. Este foi o princípio de intenso sofrimento para os israelitas que decidiram permanecer fiéis a Deus. Judas Macabeu sentia ultrajado pela injustiça que estava cometendo contra o santuário de Deus. 1 Macabeus capítulo 2, versos 7, 8, 12, diz assim: Ai de mim, porque nasci para presenciar a ruína do meu povo e a ruína da santa cidade, e para estar sentado enquanto é entregue a seus inimigos e o santuário a estrangeiros? Seu templo veio a ser como um homem em desgraça. Eis que nosso santuário e nossa beleza e nossa glória caíram assolados e os pagãos os profanaram. Macabeu se levantou e iniciou uma revolta contra Antíoco. Durante mais de 3 anos, lutou e combateu contra Antíoco. Enfim, o período de 2.300 dias terminou com a sua vitória sobre Nicanor no dia 13 do mês de Adar, no ano 151. Isso se encaixa com os 2.300 dias, como havia previsto ou predito Daniel. Na realidade, os judeus desse período reconheceram estes acontecimentos como um cumprimento direto de Daniel 8. Você sabia disso? Depois de sua vitória, quando Judas entrou em Jerusalém, encontrou o santuário assolado. Você conhece a história. Imediatamente deu instruções para que o santuário fosse reconstituído e purificado para que pudesse ser usado novamente para os serviços sagrados. Os judeus comemoravam o triunfo de Judas com uma festividade anual chamada Festa da Dedicação. O mestre honrou esta festividade com a sua presença. Você sabia disso? João capítulo 10, verso 22. O santuário foi purificado por Judas Macabeu quando limpou os lugares, santificou os átrios, reconstruiu o altar, renovou os utensílios do santuário e pôs tudo no seu devido lugar. 1 Macabeus 4, de 41 a 51. Então Judas designou a certos homens para combater os que estavam na fortaleza até que houvesse purificado o santuário. Escolheu sacerdotes de irrepreensível conversação que se contentavam na lei, os quais purificaram o santuário e lançaram as pedras contaminadas em um lugar impuro. Quando consultados sobre o que fazer com o altar do holocausto, que havia sido profanado, lhes pareceu melhor derrubá-lo para que não fosse reprovado por eles por causa de haver sido profanado pelos pagãos. Assim, o derrubaram e puseram as pedras em um lugar conveniente, na colina do templo, até que viesse um profeta e lhes mostrasse o que fazer com elas. Logo, tomaram pedras inteiras de acordo com a lei e levantaram um novo altar como o anterior. Construíram o santuário, fabricaram as coisas que havia dentro do templo e santificaram os átrios. Também fabricaram taças novas e trouxeram ao templo o candelabro e o altar do holocausto e o do incenso e a mesa. E queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas que estavam sobre o candelabro para que iluminassem o templo. Ademais, puseram os panos sobre a mesa e estenderam os véus e terminaram todas as obras que haviam começado purificando. Podemos ver o impressionante cumprimento da profecia quando Judas Macabeu purificou e recuperou o santuário. Não tem como não encaixar.
E aí, o que significa purificado? Isso mesmo, nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Muito bem, gostei que você veio até o fim, porque isso só vai lhe trazer mais informações, são informações, ok? A decisão sempre será sua. Vai lá, dá um pulo no nosso canal, como sempre, dá um like, se inscreva, republique, né? Repasse esses vídeos, faça uma propaganda do canal para que as pessoas possam ter informações, não só desse assunto. Você sabe, no meu canal está extremamente repleto de assuntos em que, infelizmente, a religião mudou o conceito daquilo que o Criador e o Mestre, os apóstolos e os profetas trouxeram, não só para o povo judeu, e agora para toda a humanidade. Tá bom? Até o próximo vídeo.